Está comigo Sónia Santos e também com a Alexandra Bento. Olá, Alexandra, boa tarde, bem-vinda ao Nunca é Tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. A Alexandra é bastonária da Ordem dos Nutricionistas e eu quis convidar a Alexandra porque li uma notícia por altura quando se assinalou, foi no sábado passado, não é? O Dia Nacional de Luta contra a Obesidade, e eu li esta notícia que dizia que a obesidade era apontada como, enfim, uma consequência da quarentena, da pandemia. E pensei, tenho que conversar com a Alexandra para ver, enfim, se isto é mesmo assim. Sim, se não é. Assunto, não é? Exatamente. Sobre o assunto. E será mesmo uma consequência da pandemia a obesidade, Alexandra? Em primeiro lugar, nós temos que ter a noção de que o que diz respeito a excesso de peso e obesidade na população portuguesa é preocupante. Portanto, já antes desta situação, e os dados últimos que nós temos são de 2015, nos diziam que 1 em 4 portugueses tinham obesidade. E, portanto, se 1 em cada 4 portugueses tinha obesidade, é uma situação muito preocupante, como estava a dizer, Sónia, porque a obesidade é doença. Portanto, a obesidade, para além de ser fator de risco para dezenas de doenças, por si só é uma doença. E, sendo uma doença, é uma situação que carece de tratamento esse que, obviamente, deve ser por profissionais de saúde e, idealmente, nos serviços públicos de saúde. Também pode ser, obviamente, nos serviços privados de saúde, mas claramente nos serviços de saúde. É verdade pois, que, só para complementar o que está a dizer, Alexandra, sim, é verdade que existem mais de 200 patologias associadas à obesidade? Exatamente, há um conjunto, uma panóplia imensa de situações clínicas que estão associadas à obesidade, algumas delas com uma expressão também muito grande no nosso país e também elas per si muito preocupantes. Veja-se, por exemplo, o caso da hipertensão, veja-se, por exemplo, o caso da diabetes ou das doenças cardiovasculares que têm alguma relação causal com a obesidade, que é o mesmo que dizer que quem tem obesidade tem mais propensão para vir a ter um conjunto de outras patologias, de outras situações clínicas. E, portanto, per si, isto é uma situação muito preocupante. Acresce outra situação. É que se nós somarmos a obesidade, que sublinham, é doença, o peso excessivo, podemos ter peso a mais, mas ainda não ter peso suficiente para ser considerado doença crónica, porque a obesidade é doença crónica, que é o mesmo que dizer que uma vez tendo essa doença, eu posso tratar, certamente, mas vou arrastar para o resto da vida esta condição e, portanto, no resto da minha vida eu vou ter que ter tratamento para esta doença. E se nós somarmos a obesidade, a condição das doenças que têm peso a mais, que não têm obesidade, mas que têm peso a mais, então nós estamos a falar de mais de metade da nossa população. O que, de facto, dá aqui uma dimensão. Deixe-me só interromper para lhe perguntar uma coisa. Quando diz que a obesidade é uma doença crónica, vamos supor alguém que é obeso, não é? Portanto, está muito Sim. acima do peso que deveria ter e, portanto, é considerado doente, é uma doença crónica, mas que depois, imagino, consulta um nutricionista, começa a fazer uma dieta e exercício físico. Ainda e vai assim, normalizando o seu peso. Ainda assim, o seu quando peso. chega ao peso ideal, continua a ser considerado doente crónico? Temos que dizer que este é um indivíduo que continua a ter essa doença crónica, porém está tratado. Se passou a ser normoponderal, está tratado. Não é? Está tratado naquela altura. Exato. Mas se não continuar a ser seguido, a fazer vigilância, nomeadamente do seu peso, dos seus comportamentos, dos seus hábitos alimentares, da sua atividade física, nós podemos ter este indivíduo a voltar a aumentar o seu peso. E, portanto, é condição para ser seguida. Para quem nos está a ouvir, podemos pensar o mesmo da diabetes. Temos um indivíduo que tem diabetes e, portanto, está, como costumamos dizer, bem controlado. Não é? Muitas vezes a gente ouve esta expressão, não é? Que fulano é diabético, mas está bem controlado. Claro, tem as suas glicemias controladas, não tem ainda repercussão ou não virá a ter repercussões em relação à sua doença e, portanto, está a ser vigiado e está com a doença controlada. É que é assim que se costuma dizer e eu acho que assim é fácil de se perceber. E, portanto, o que nós temos que ter a noção e quem nos ouve para, de facto, retirar daqui algumas informações importantes
importantes é que o peso deve ser vigiado ao longo da nossa vida. E para bem nós devemos ser normoponderais a vida toda. Devemos ter um peso normal ao longo da nossa vida, nas várias fases da nossa vida. E não alimentarmos aquela certa ideia de que com o somar dos anos podemos somar quilos. Essa é uma ideia, não importa alimentar. E, portanto, devemos ao longo da nossa vida ter um peso que é correto. Se porventura não o é, se houve aumento de peso e se o peso não é correto e ele é excessivo, ou por sua vez é tão excessivo que de facto temos esta doença, a obesidade, então nós só temos que nos tratar. Oh, Alexandra, mas é normal com a idade ir aumentando o peso por uma questão de metabolismo, ou não? Não é. A pessoa se fizer sempre a mesma... Imagino, um jovem de 20 anos, se levar sempre a mesma alimentação, comer sempre da mesma forma, a mesma quantidade, as mesmas calorias, e tiver até o mesmo gasto calórico que alguém com 45, por exemplo... Pode porventura ter ganho ponderal, aumentar de peso, não é? Mas se tal acontece, é preciso fazer um reajuste daquilo, não é? Exatamente, um reajuste daquilo que é a alimentação que está a ter e a atividade física. Certo? Portanto, ou seja, queremos aqui dizer que não é desculpa, não é desculpa realmente a idade para ganhar uns quilinhos, não é? Exatamente, não devemos alimentar essa ideia, não é? Portanto, não devemos deixar que os anos vão passando e acharmos que é normal irmos aumentando o nosso peso. E ainda que porventura possamos ter uma alteração do nosso metabolismo, seja por que causa for, não é? Porque pode haver vários fatores desencadeantes para o aumento de peso. E, portanto, seja qual for o fator que desencadeou o nosso aumento de peso, muitas vezes ouvimos dizer que uma supressão tabágica leva ao aumento de peso, ou algumas alterações hormonais ao longo da vida, ou até as mulheres dizerem estou na menopausa, logo aumentei de peso. E um bocadinho na brincadeira ao casamento. Sim. Porquê? Porque a pessoa fica, no fundo, mais parada, mais recatada, vai comendo mais, não é? Pronto. Seja qual for o fator desencadeante para este aumento de peso, nós temos é que ajustar o nosso ritmo de vida em alimentação e em atividade física, porque efetivamente a obesidade é a expressão final de uma ingestão alimentar que é desadequada face àquilo que são as necessidades do meu organismo. Estou à conversa com a Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Esta notícia que li, Alexandra, dizia que os problemas económicos poderiam agravar a obesidade, porque as pessoas acabam por comprar produtos mais baratos, mais ricos em açúcar, em gordura e sal. Portanto, já percebi que é correta esta afirmação, porque disse sem dúvida nenhuma, não é? Sem dúvida. Há vários estudos que nos têm vindo a demonstrar que a obesidade e a vulnerabilidade económica, de alguma maneira, progridem de mãos dadas. E, portanto, nós podemos dizer que quem tem uma situação económica mais desfavorecida, de alguma forma, alimenta-se pior. E, portanto, não é? Isto não é ou, acaba por ser um conjunto de is, não é? Um conjunto de situações que contribuem para o mesmo. Porque eu não tenho tanta literacia alimentar, não sei tão bem como é que é conjugar os alimentos. Ao ter menos dinheiro, muitas vezes caio em soluções que acho que me vão dar mais saciedade, que vou ficar mais satisfeita, e muitas vezes acabamos por comprar alimentos que são muito carregados em gordura e muito carregados em açúcar, acabam por ser mais baratos e assim escolho. Mas, Alexandra, é possível com, lá está, quem está numa situação economicamente complicada, pode com pouco dinheiro fazer escolhas saudáveis? Tem essa hipótese no supermercado? Sim, mas para isto lá está, era o que eu lhe ia dizer, Sónia. É possível comer bem e com relativamente pouco dinheiro. É muito perigoso dizer o que eu estou a dizer porque é preciso que se explique, porque nós precisamos sempre de dinheiro para nos alimentar. E, portanto, nós não conseguimos com pouquíssimo dinheiro alimentar-nos corretamente. Isto é bom que seja dito. Porém, eu posso comer melhor do que aquilo que estou a comer e, porventura, até gastar menos do que aquilo que estou a gastar. E, portanto, é preciso ensinar a ter uma economia doméstica que permita, e isto ensina-se. Pode dar-nos alguns exemplos, Alexandra?
Olha, há muitos exemplos de comer bem e que seja barato. Um exemplo muito simples e que eu digo imensas vezes é uma boa sopa de legumes. Se nós tivermos uma sopa que tem imensos hortícolas, em que lhe colocamos feijão, em que podemos colocar por exemplo, uma batata, no fundo eu já tenho ali um bom prato, em comparação com outras alternativas que são menos saudáveis. Portanto, eu tenho que conhecer o valor nutricional dos alimentos e depois conseguir conjugá-los e não me agarrar a falsos conceitos do que é o que é caro em termos alimentares, que é melhor. Portanto, e isto lá está, exige um trabalho continuado de um Estado que deve querer uma população saudável através da alimentação. E este é um trabalho do Estado, porque com certeza que o dar ferramentas à população para poder escolher melhor e saber escolher melhor, não é, eu não quero com isto dizer que o Estado tem que ter uma atitude paternalista, mas tem que ser o Estado que tem que dar os instrumentos à população para a população saber escolher bem e a baixo Oh, custo. Alexandra, e já agora falou na sopa, que será com certeza um excelente exemplo, até porque a sopa, uma boa sopa sacia-nos, não é? Portanto, e tem todo um Claro, grande e valor com um nutricional. excelente valor nutricional. Pode dar-nos só mais uma ou outra dica para quem vai ao supermercado, não quer gastar muito dinheiro e quer, obviamente, alimentar-se de forma Exatamente. saudável? Olha, se calhar a primeira dica é fazer uma lista de compras, porque se nós não fizermos, não organizarmos bem a nossa ida ao supermercado, porventura podemos estar a levar coisas que são supérfluas. Portanto, nós temos que organizar as refeições da nossa família, ver como é que elas vão ser nos dias subsequentes e depois levarmos aquilo que é absolutamente necessário. E evitar aqueles alimentos que têm grande quantidade de açúcar, de sal e de gordura. Isto é essencial. Essencial. Depois, na nossa casa, organizarmos dentro daquilo que temos, vermos o que temos, para não desperdiçarmos alimentos, porque muito daquilo que nós temos na nossa casa vai parar ao caixote de lixo. E vai parar ao caixote de lixo antes de nós confeccionarmos e depois também de confeccionarmos acabamos por deitar muitos dos chamados restos ao lixo e, portanto, que nada vá para o lixo, que se aproveite a totalidade dos alimentos. E nisto estamos a falar em todos os alimentos, desde frutas, hortícolas, mas também a todos os outros alimentos. E, portanto, coisas simples como quando nós temos uma batata, aproveitar o máximo ao descascá-la, ou porque não aproveitar também a própria casca da batata, ou os talos dos hortícolas. Portanto, termos esta noção de economia doméstica que é imensamente importante. Imensamente Eu não importante. devia dizer isto a uma nutricionista, mas a casquinha da batata frita, ui, ui, que é bem Mas bom. olha, ó Sónia, vou-lhe dizer como é que a pode fazer a casca da Ai, batata diga, diga. sem a fritar. Se a colocar num tabuleiro, pincelada com um pincel, com azeite e pulverizada com ervas aromáticas, não fritou, levou ao forno, deixou o sabor do azeite, não é? Porque fica também, Sim. fica mais crocante e de repente tem ali a casca da batata, que podemos dizer que é saborosa e não está sobrecarregada em gordura e já agora não lhe deitar no sal. Por isso é que falei nas ervas aromáticas, porque lhe dá sabor, não é? E ao mesmo tempo não precisamos de pôr sal e além de que as ervas aromáticas não Fantástico. dão só sabor, as ervas aromáticas também transportam um Muitos conjunto nutrientes. de... Exatamente, exatamente, exatamente. Mas quer dizer que não posso molhar a batatinha, a casca da batata na maionese, isso já não é certo? Não, de todo, de todo, de todo. Lá está, são pequenos gestos, Claro grandes que sim, atitudes, claro não que é? sim. E Mas portanto, olha, se nós Alexandra, alterarmos esses pequenos gestos, ganharemos faz toda a muito. diferença. E olha, deixou aqui realmente bons exemplos, bons conselhos e aqui até já uma receita da Alexandra Bento, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Em vez de fritar a casca da batata, é pincelar com azeite, ervas aromáticas, forno e fica deliciosa sem maionese. Alexandra, muito obrigada por ter estado no Nunca é Tarde. Boa Eu é que tarde. agradeço muito. Boa tarde.